Eu me chamo Flávia Cristal, vou me apresentar agora há pouco, de uma forma mais discriminada, tá? Mas sejam muito bem-vindos, todo mundo, tá? Quem aqui de vocês, agora eu acredito que vocês podem abrir o microfone, a gente vai começar um bate-papo, só para eu entender um pouco e conhecer um pouco de vocês. Quem aqui conhece a metodologia Spin Seller, já utiliza? Gostaria que vocês fossem me falando. Quem já conhece ou quem nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Quem está falando aí? É o Elias. Elias. Nunca ouviu falar? Não. Bacana. Quem mais? Nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar também, não. Augustinho, que está falando? É. Bacana. E qual que é o nicho seu? O que você vende, Augustinho? Varejo, né? Tacadista. Ah, bacana. Você também, Elias? Eu também. Estou trabalhando na mesma empresa. Ah, legal. Tá, eu estou vendo que o Alessandro, o Fábio está aí. Esses já são meus consultores, eles já sabem da metodologia, que bacana que eles estão aqui. Kevin, você é de que segmento? Eu sou de atacadista também. Ah, bacana. Ótimo. Então, eu vou subir aqui a apresentação e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando, tá? Só um momentinho que eu vou subir Tá, aqui a ok. apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, deixa eu só abrir ela aqui todinha. Isso. Então, para quem não conhece, para quem conhece também, vamos lá. O que é a ferramenta, a técnica de venda Spin Seller? Ela é a venda mais e melhor com Spin Seller. Na verdade, ela é a poderosa arte em fazer perguntas. Vocês aí que trabalham com venda, vocês do varejo, vocês da consultoria, da área de pós-graduação, que tem bastante pessoas aí também, ultimamente, vocês têm o hábito de fazer perguntas? Como é que é a forma que vocês vendem? Vocês fazem mais perguntas ou vocês falam mais do produto? Quero ouvir de vocês. Depende, né? Eu penso assim, que depende de cada cliente que você está se relacionando com ele. Bom, no meu caso, né? Às vezes eu chego no cliente, cumprimento ele, pergunto como ele está e Sim. a gente começa, né? Aí a gente começa a fazer o processo de venda. Mas tem cliente que a gente já assim, desenvolveu um relacionamento diferenciado e aí a gente tem uma afinidade melhor, né? Ótimo, bacana. É o Elias que está falando? Isso, Elias. Já conheci sua voz, porque eu não estou vendo a telinha, mas eu já conheci sua voz. Então, Elias, bacana, tá? Mas assim, o que eu vou frisar muito aqui com vocês? O vendedor, nós vendedores, né? Eu também sou uma vendedora, sempre serei vendedora. Nós temos a tendência, quando isso não está no consciente, tá? De falar muito do nosso produto, de querer que o cliente compre o nosso produto. Porém, essa técnica, vocês vão observar que quem vai falar mais é o cliente. Que nós vamos fazer uma consultoria para que o cliente identifique realmente o que ele precisa, qual que é o problema dele, e se ele não adquirir o produto, o problema dele vai piorar mais ainda, entende? Só que isso acontece tudo de uma forma bem subliminar, tá? Eu tenho 9.000 horas de técnica, com essa técnica, eu já vendi muito. Na verdade, eu sou vendedora desde pequenininha, desde criança, eu atuo com vendas. Porém, quando eu descobri essa técnica, que deve ter mais ou menos uns 5 anos a 6 anos que eu atuo com essa técnica, os meus resultados triplicaram, tá? Então, assim, só que ela é uma técnica, ela é perfeita, maravilhosa, porém precisa de hábito, precisa de treino. Então, a gente vai ter oportunidade aqui nessa Masterclass de treinar, tá? Nós vamos treinar bastante, combinado? Porque não adianta só vocês
pegar o conhecimento e não colocar em prática. Então, a gente vai começar a colocar em prática essa semana com os nossos atendimentos. Combinado? Ok. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, sou fundadora do Método Venda Mais. O que é o Método Venda Mais? Diante de toda a minha experiência de vendas, desde quando eu entendo por gente que eu vendo, já vendi imóvel, já vendi sapato, já vendi plano de celular, tudo que vocês imaginarem, eu já trabalhei com venda. Então, eu peguei toda a minha experiência, e aí, de 5, 6 anos para cá, eu comecei a desenvolver toda a minha parte de treinamentos, investi muito em treinamento, e aí eu comecei, era um sonho antigo, e eu comecei a desenvolver metodologias, tá? No segmento que eu atuo, que é no segmento da educação, mas as metodologias, as técnicas de vendas nas quais eu utilizo, isso pode ser utilizado em qualquer nicho, tá? O vendedor que sabe realmente vender, que tem a arte de fazer perguntas, ele vende qualquer coisa, ele vende qualquer produto, desde que ele acredita no produto que ele vende, certo? Então, o que eu peguei? Eu peguei tudo que eu já aprendi, tudo que eu já testei, foi comprovado e deu certo, e eu criei um método. Esse método chama Venda Mais. É um treinamento completo que ele ajuda os profissionais que atuam diretamente com a venda a aumentarem seus resultados de forma bem significativa, e o Spin Selling faz parte de um dos módulos desse método. Então, o método não é só o Spin Selling, tá? Para que vocês fiquem bem cientes. Então, o método, ele envolve tudo que envolve técnicas de vendas tem no método, ok? Sou especialista na área de coach, eu sou formada, Master Coach pelo IPOG, sou gerente comercial regional da BSSP, atuo como coach, tá? Sou Master Coach pelo Instituto Você, pratitioner em PNL. Quem aqui conhece PNL? Já ouviu falar? Programação Neurolinguística. Vocês conhecem? Certo. Tenho formação em Enneagrama, na verdade, 3 formações em Enneagrama, então, qualquer pessoas, eu entendo muito dessa área. Sou professora de pós-graduação e especialista em Spin Seller, tá? Então, assim, o que eu vou colocar aqui para vocês, o que eu vou mostrar para vocês, não é simplesmente porque deu certo comigo, é uma técnica comprovada, tá? Mundial. Então, é uma técnica que funciona, tá? Então, se vocês gostaria que vocês prestassem bastante atenção, e se vocês realmente levar isso para a vida de vocês, colocar isso no segmento, no que vocês vendem, no mínimo que eu posso falar para vocês é que o resultado de vocês vão dobrar. Isso é o mínimo, tá? Que eu falo para vocês. Eu tenho mais de 1.600 horas em treinamentos, tá? De alto impacto, de imersão, e atuando com vendas, literalmente, eu tenho 20 anos, com vendas e gestão. E o que eu vou precisar de vocês, tá? Eu vou precisar de bastante participação, vocês vão perceber que eu vou fazer bastante perguntas aqui para vocês, então vai ser necessário vocês participarem, então vai ter dinâmica aqui em grupo, vai ter dinâmica, está dando uma interferência aí, tem alguém com o microfone ligado. Tá, então, vai ter bastante dinâmicas, tá? Em equipe, a gente vai treinar, porque, conforme eu falei agora há pouco, não vai adiantar vou falar muitas coisas aqui para vocês e não colocarmos em prática. Então, vai ter muito exercício, hoje já vai ter uma tarefinha para casa. O próprio nome já fala, não é um desafio? Então, nós vamos nos desafiar essa semana, ok? Vai depender também muito do seu individual, vai depender da sua sinceridade, tá? Eu preciso que você seja muito sincero contigo mesmo e que você realize os exercícios. Combinado? Então, o que a gente vai ver hoje? Qual vai ser a estrutura de hoje? O que é o Spin Seller, tá? Quais são os estágios da metodologia? Como usar a metodologia para descobrir realmente o que o meu cliente quer e como entender as dores do meu cliente. Eu gostaria que agora, nesse momento, vocês colocassem o microfone no mudo, tá? Assim que eu fazer a pergunta para vocês, aí vocês podem abrir, ok? Então, o que é o Spin Seller? É uma técnica de venda que surgiu na década de 80 e hoje é uma das principais técnicas utilizadas no mundo. Ela foi criada pelo Neil Hackman e ele fez essa técnica para
O pessoal ainda continua me chamando aqui, que não está conseguindo entrar. E ele fez essa técnica para estimular empresas a conquistarem mais clientes. Então, ela orienta quais são as perguntas certas a se fazerem um processo de vendas e ajuda a alavancar os resultados. Então, assim, Flávia, então quer dizer que é só fazer perguntas? Não necessariamente. Eu vou estruturar aqui para vocês, porque conforme acho que foi o Elias que falou, ele tem relacionamento com alguns clientes dele. Então, com esse tipo de cliente, fazer pergunta é muito mais fácil. Eu não sei se ele tem o hábito de fazer pergunta, porque ele tem essa intimidade, esse relacionamento, mas é possível, através dessa técnica, você fazer toda uma abordagem, criar uma conexão e, com isso, você fazer perguntas certas, perguntas assertivas para que seu cliente te fale qual é a dor, qual é o problema dele e você vir com a solução, certo? Peraí que eu vou tirar essa música, gente. Vou passar esse slide. Vamos lá. Quais são os estágios, né, da metodologia? Não é somente fazer perguntas, existe toda uma técnica por trás. Então, para que o método funcione, é preciso ser responsivo. O que é responsivo? Tá. A venda, ela acontece, ela é transferência de emoção. Então, não é simplesmente peraí, eu vou atender um cliente, eu já vou começar a disparar, a fazer perguntas para ele. Não. Aqui, ó, é conforme eu vou fazendo perguntas de acordo com o que for ouvido. Então, todo cliente é igual? Não. Cada cliente tem seu jeito. Vai ter cliente que ele é mais centrado, mais calado, então você vai precisar fazer mais perguntas. Vai ter cliente que ele gosta de falar, que ele vai ter que expor a situação dele. Então, vai muito de feeling, sabe? Eu costumo falar para os meus consultores que quando ele vai fazer uma ligação, quando ele vai atender uma ligação, ou quando ele vai atender um cliente presencial, naquele momento, ele tem que desligar tudo que ele é, o próprio vendedor. Por exemplo, o vendedor, ele tem um estilo de vender, ele é falante. Eu sou uma pessoa falante, eu gosto de falar. Só que quantas vezes eu já cheguei para um cliente meu, e eu sei que esse cliente, eu percebi que ele gosta de falar, se eu ficar cortando o meu cliente, eu não vou gerar conexão com ele. Então, nesse momento, eu preciso me conectar com ele de que forma? Entendendo o jeito que ele é. Se eu vi o jeito que ele é, aí eu vou entrando, entendeu? Então, se ele é uma pessoa que gosta de falar, então eu vou deixar ele falar. Se ele é uma pessoa mais calada, se ele fica mais retido, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer perguntas certas. Estão entendendo, gente? Se eu estiver passando muito rápido, vocês abrem o microfone e pode falar aqui, pode me perguntar, pode fazer perguntas, viu, gente? O que seria abertura ou preliminares? Conquistar a confiança e a atenção do cliente ouvindo o seu atual contexto é o ponto de partida no método SPIN. Aqui o principal objetivo é criar uma conexão emocional com o prospect e que ele confie em você e que te conte mais sobre o seu atual momento. Gente, conexão emocional. Isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil criar uma conexão emocional com o cliente. Porém, ela é possível. Então, qual que é o caminho? Eu estou dando uma receita para vocês. Qual que é o caminho para que eu crie uma conexão emocional com o meu cliente? Naquele momento, eu vou deixar de ser eu, Flávia. Eu não sou mais a Flávia comunicativa. Eu não sou aquela Flávia que vira uma tagarela que começa a falar. Naquele momento, eu vou me conectar verdadeiramente com o meu cliente. A primeira coisa que eu preciso identificar é que perfil que ele é, que jeito que ele é. Tá? Pelo telefone ou de forma até presencial, porque aqui eu sei que tem pessoas que vendem tanto por telefone e pessoas que vendem no varejo, que é no tete a tete. A gente que lida com gente todo, tem alguém com o microfone aberto, que está dando interferência. Então, quando a gente lida como a gente está acostumado a lidar com gente, isso acontece de forma automática. A gente tem como perceber que tipo de cliente que ele é. Se ele é mais desconfiado, se ele é mais falante, se ele é mais aquelas pessoas que precisam, já quer saber o preço. Tem gente que, quando você vai vender algo para ele já quer saber direto o preço. Então, tudo tem formas para que a gente possa abordar ele, fazer uma abertura de forma para gerar essa conexão emocional, certo?
Investigação, que é o segundo momento. Então, eu já abordei, eu já criei essa conexão emocional com o meu cliente e agora eu preciso fazer uma investigação. Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, quais são as necessidades dele. Às vezes, gente, tem cliente que já me procurou, que eu já vendi muitas vezes, quando ele me procurou querendo o produto, na verdade, ele não queria comprar o produto, ele queria resolver um problema da vida pessoal dele, pra vocês terem ideia. Então, nesse momento aqui, fazer uma investigação é muito importante. Teve uma vez que eu prestei uma assessoria para vendedoras dentro de uma loja de varejo, lojas de roupa. O que elas me traziam, a necessidade das clientes, várias clientes entravam dentro da loja, na verdade era de bolsas, sabe? Bolsas de 10 mil reais, bolsas de 20 mil reais. Várias vezes clientes entravam para adquirir a bolsa, na verdade elas não precisavam da bolsa. O que elas queriam resolver era a carência que elas tinham, era o problema pessoal da vida delas. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, depende de cada cliente, depende de cada situação. Então, nós, consultores, o nosso papel é identificar a necessidade do cliente. O que eu percebo? O que acontece muito? Vendedor, ele quer suprir a necessidade dele. Qual que é a necessidade do vendedor? Vender. E é aí que dar um tiro no pé. Entendeu? Isso aqui que eu tô falando para vocês, gente, assim, às vezes eu vou até bater um pouquinho, falar, mas é isso, sabe? O vendedor ele já fala de cara com o cliente, querendo já vender, a venda não acontece, tá? Então, assim, se conecta verdadeiramente com a necessidade, o que o cliente precisa, tá? Então, fazendo esse processo investigativo, você conseguirá conhecer um pouco mais sobre a realidade dele e obter informações relevantes para o próximo estágio. Isso aqui, gente, eu só estou preparando vocês, tá? Para depois a gente entrar nas perguntas. Isso aqui não é Spin Seller ainda, tá? A capacidade. Então, quando você já abordou, você fez uma abordagem, você criou uma conexão emocional com o seu cliente, você identificou a real necessidade, o que ele precisa, qual é o produto que vai se encaixar na necessidade do seu cliente. Você identificou isso? Nesse momento, é necessário você passar a capacidade do seu produto, tá? Que o seu produto entrega realmente o que o seu cliente precisa. Porque às vezes você tem um concorrente, às vezes você tem 1, 2, 3 concorrentes que também entregam produto. Mas qual que é o diferencial do seu produto? Aí é o momento, a gente vai ver mais para frente, a gente vai ter módulo na quarta e na sexta-feira, é o momento de encaixar os gatilhos mentais. Aqui entra muito o gatilho da autoridade, tá? Então, qual é o posicionamento que você está falando do seu produto? O seu produto tem valor? Qual é o diferencial? Se o seu cliente adquirir aquele produto naquele momento, qual é o diferencial que o seu produto vai entregar que o seu concorrente não entrega? Percebe? Então, nesse momento, nós, vendedores, precisamos passar um posicionamento de poder, que o seu produto entrega realmente o que ele precisa, entendeu? Comprometimento. Então, voltando, você já abordou, você criou uma conexão com seu cliente, você já conseguiu identificar realmente o que ele precisa, você passou um grau de autoridade que o seu produto entrega realmente o que ele precisa, e aí agora precisa ter um comprometimento. Você vai fazer um comprometimento com ele para o processo de vendas, tá? Se você adquirir a confiança dele, entender os problemas e mostrou disposto a ajudar e resolver, você deve fazer o convencimento. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês de uma forma mais prática. Quantas vezes eu já vi, tem vendedor que fala bem, que comunica, que fica um tempão no telefone, ou até mesmo que vai fazer uma visita e tá lá. Só que na hora do vamos ver, na hora de fechar, o vendedor não tem aquele fechamento. Então vamos lá. Você já abordou, você já identificou todas as necessidades do seu cliente, você já passou o que seu produto é capaz de entregar, só que mesmo assim, pode ser que o seu cliente ainda fica vago, pode ser que fique... nesse momento, você precisa linkar, sabe? Vou trazer para o relacionamento, tá? Vou trazer para o relacionamento. Quando um rapaz vai sair com a moça, ele está interessado numa moça, ele chama a moça para jantar. Quando ele senta lá no restaurante,
Vamos supor que o rapaz adora caviar, tá? E a moça gosta de outro prato. Nesse momento, o que o rapaz vai fazer? Ele vai deixar a moça escolher o prato que ela quer. Por quê? Porque ele quer conquistar ela. E do mesmo jeito é na venda. O vendedor tem que deixar o cliente falar. O vendedor tem que ir conforme é o cliente. E aí, muitas das vezes, eu vejo o vendedor sendo ele. Ele não quer entender a necessidade do cliente, ele não quer ouvir, ele não quer saber se o cliente dele está com problema, ele não identifica qual é o problema do cliente, então acontece muito isso. E pior, no final, ele não tem um fechamento. Quer falar, olha, eu já te mostrei, já falei que o meu produto entrega, só que é o seguinte, eu só consigo fazer isso aqui para você até tal dia. Ou então, tá fechado? Vamos fazer o pedido aqui agora? Para quem faz venda no varejo, vamos fazer o pedido aqui agora? Não, mas é porque eu preciso pensar, às vezes ele quer escutar a proposta de outro concorrente. Não, olha aqui, o que eu tô te entregando aqui, o que eu te falei, eu tô aqui, eu consigo fazer isso aqui para você agora. Vamos fechar? Então, assim, precisa ter o fechamento. Porque se não tiver o fechamento, tudo que você fez vai cair por terra, ok? Como usar a metodologia para descobrir o que o meu cliente quer? Gente, pode abrir o microfone? Alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar? Alguém quer dar um exemplo da realidade? É bom porque aí um vai encaixando no outro. Alguém pode falar? Vamos lá. Quem vai ser o corajoso? Vendedor tem que falar, gente. Vendedor tem que pôr, tem que Cláudia, falar. Sim. o Quem está Anderson, falando? Oi, Anderson, tudo bem? boa noite. Eu quero Boa noite. só dar uma ressaltada num assunto que você falou que é muito importante, é uma dica que eu quero dar, Sim. sobre o fechamento. É muito legal essa coisa de você ter a comunicação que é bem assertiva, que é boa, que fica as coisas esclarecidas, é maravilhoso. Mas como você bem falou, se não fechar, todo o trabalho foi perdido. O máximo que você conseguiu criar foi uma boa conexão com o aluno, mas você não fechou a venda, que é o mais importante. Sim. Então, se você, para uma técnica que eu uso e dá muito certo para o fechamento da venda, é trabalhar com data. Marcar data e horário. Então, olha, por exemplo, hoje foi um dia que uma das minhas alunas, eu tinha estabelecido uma data com ela e ela meio que tirou onda. Ah, isso aí é verdade mesmo ou é papo de vendedor? Na hora eu quis levar para o emocional e responder ela de forma mais dura, mas voltei aqui para o racional e fui muito prático, gentil com ela. Falei, não é conversa de vendedor, não. A gente já tinha se falado em uma outra oportunidade e realmente a promoção estava muito boa. E agora eu estou te oferecendo um preço que está um pouco abaixo, porque teremos o reajuste a partir de amanhã. Então, se você fizer sua matrícula até hoje, às 11h59, né, às 21h59, você fica dentro desse plano financeiro. Tá, o Então, Anderson, deixa eu só te cortar só um pouquinho. Para que você chegasse nesse ponto da negociação e você definir com ela uma data e um horário, primeiro você gerou a conexão com ela, depois você identificou o que ela precisava, você fez perguntas assertivas, depois você mostrou para ela que o seu produto é o melhor do mercado, foi isso, não foi? Exatamente. É porque eu estou indo já só para a fase final, porque o assunto foi pertinente, mas tem todos os passos da venda que, inclusive, você está vindo falando no passo a passo e vai chegar nessas partes onde eu passei. E aí, o que acontece? Estabeleci para ela uma data e agora eu terei que ser pulso forte, porque se até hoje, às 11h30, às 11h59, ela não me mandar o comprovante, ela não vai ter esse desconto. Mas eu fiz um trabalho dentro do processo da venda de maneira que a aluna ficou persuadida a fazer o pagamento. E eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou olhar lá no telefone corporativo, vai estar lá o comprovante, entendeu? Então, trabalhar com data e ser específico e ter pulso, né? De maneira muito gentil, de maneira muito delicada, amorosa, para que o aluno se sinta pressionado mas ao mesmo tempo acolhido. Ótimo, sensacional, Anderson, seu exemplo. Alguém mais poderia dar um exemplo? Quem mais aí poderia falar? Vamos compartilhar, gente. É muito importante que um ajude o outro. Pessoal do varejo aí, poderia contar um exemplo? O Agostinho. Oi, Agostinho. Na realidade, a gente, como é do varejo, a gente mais é preço, né, cara? O cliente, ele quer ouvir meu preço e ouvir o preço da concorrência.
E aí, Certo. na hora de fazer o fechamento, o que não vai, o que voga não é a qualidade, já é o preço do produto, porque ele sabe que vende o cliente, entendeu? Sim, Ele sim. sabe que vende. E aí, como, né, persuadir ele de comprar o meu produto, sabendo que o produto do concorrente tá mais em conta e o que ele ganha é na compra. Como procede? Sim, na verdade, assim, é porque Aí eu queria falar. o seu nicho, Agostinho, você quer falar, ou Anderson? Ixi, o microfone estava ligado, eu nem tinha percebido. Então, eu quero falar. Tá, fala e depois É, eu... do segmento que eu atuo, para o colega que fez a pergunta, tá. eu acho que se dá em todos os âmbitos da venda. Como a Flávia falou, o exemplo das vendedoras de bolsa, a gente sabe que o mundo inteiro está nesse momento onde as pessoas estão carentes, elas precisam de atenção. Por exemplo, eu mesmo, quando eu sou cliente, eu compro o atendimento. E quando eu vejo que o meu produto, mesmo sendo bom, ele é o que tem um investimento maior no mercado, e o do concorrente talvez é até tão bom quanto o meu, e é mais em conta, eu apelo. Eu digo, olha, lá realmente você vai até encontrar mais barato, mas um atendimento humanizado, com a qualidade que nós oferecemos, que realmente vai ser um diferencial para você e deixa o cliente sentir que você está lutando por ele. Porque aí o tudo ou nada, ele vai decidir na qualidade, não só do produto, mas também do seu atendimento. E se ele não fechar com você, você vai estar convicto e com a mente em paz de que você foi o melhor dentro de todas as condições, você fez o seu melhor pelo seu cliente. E se não veio, não foi por ineficácia no seu atendimento. Ótimo, ótimo, perfeito. Agostinho, eu vou te dar um exemplo, tá? Há um mês atrás, mais ou menos, eu decidi comprar um iPhone, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu comecei... Então, assim, várias lojas, né? Várias pessoas, o produto era o mesmo, tá? O produto era o mesmo. E aí, eu pedi indicação para alguém e tal. Eu vi que tinha lugares que a diferença era R$ 100, mas de todo jeito era aquele valor altíssimo, né? Acho que, se eu não me engano, acho que eu paguei 4.500 no aparelho. Eu achei de 4.300, eu achei de 4.400, eu achei de 4.700. Mas o que que me fez eu tomar a decisão de comprar nesse lugar? O atendimento, tá? A forma como o vendedor me conduziu. E aí eu percebi o quanto o mercado está carente de profissionais que realmente sabem vender. Tem muita gente tirador de pedido, sabe? E a venda, ela é uma arte, sabe? Quando o cara identifica... Porque eu sou uma pessoa acelerada, então eu não gosto de coisa enrolada. Eu chamava o vendedor, chamava uma loja, eu recebia uma indicação de uma loja. Eu queria saber o plano de pagamento, como que era o plano de pagamento, queria saber o valor que dava, queria saber a memória do aparelho, né? E eu queria, naquele momento, que a pessoa me suprisse o que eu estava querendo. E nenhum vendedor, nenhum me fez a seguinte pergunta. Você precisa desse aparelho rápido? Ou você pode esperar um pouco? Alguma coisa nesse sentido, algo interligado com a minha vida, tá? Por que eu queria pressa? Primeiro, porque eu estava entrando de férias, isso foi em dezembro, tá? Estava entrando de férias, eu estava com viagem marcada, eu ia para a praia, então eu queria ir com um celular muito bom para tirar foto, e eu precisava que fosse pronta entrega, que me entregasse. Eu queria um atendimento personalizado. E aí eu chamava as pessoas pelo WhatsApp, as pessoas não me respondiam. Eu ligava, sabe, um atendimento péssimo. E aí eu comprei num lugar que, na verdade, eu achei 2 lugares mais baratos, mas a pessoa não me respondia. Entende? Então, trazendo para a sua realidade, eu sei que vocês têm concorrente, né? Eu tive sábado aí na empresa de vocês, falei com líderes de vocês. Eu sei que vocês vendem o mesmo produto, por exemplo, vou dar um exemplo, um sabão Omo, um exemplo. Vocês vendem o mesmo produto e às vezes o seu concorrente tem um preço mais em conta do que o seu. Mas o seu atendimento que vai fazer a diferença, entende? Na verdade, não é o preço, é o seu atendimento. Você pode ter certeza, Agostinho, se você tiver um atendimento diferenciado, igual o Anderson deu o exemplo aí, você mostrar para o seu cliente que você está lutando por ele, eu tenho certeza que ele vai escolher comprar de você do que do outro. Ok? Tem mais alguém que gostaria de compartilhar?
Tem mais alguém? Então, vamos passar adiante. Então, vamos lá. Como usar a metodologia para descobrir realmente o que o meu cliente quer? Muitas vezes, na verdade, eu costumo dizer que é sempre, tá? Muitas vezes o cliente não sabe que possui um problema e que existe uma solução específica para ele. É aí que entra o Spin Seller. Então, o que ele faz? Ele desenha a real necessidade do cliente, ele ajuda a conscientizar o potencial cliente sobre a dimensão do seu problema e a importância de obter uma solução e dispensa a necessidade de forçar um fechamento. Quando você faz a técnica todinha na íntegra, não precisa, chega no final, o seu cliente já está tão desesperado porque ele identificou o problema dele, que se ele não adquirir o seu produto, o problema dele vai continuar. Você não precisa nem forçar, não tem aquele momento de falar, olha, o prazo é até tanto, eu só consigo essa condição. Acontece de forma natural. Podem estar pensando, sim, Flávia. Não, não é bem assim. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Hoje eu só vou mostrar. E aí vocês vão estruturar e na quarta-feira a gente vai entrar na prática. Como entender a dor do meu cliente? Saber identificar a dor do cliente é um processo rigoroso. Então, o que vocês do varejo, vocês que atuam com pós-graduação, tem alguém de outra área que não atua com pós-graduação nem com varejo? Gostaria que abrisse o microfone fácil, que a gente vai falar aqui conforme os nichos que estão aqui assistindo, que estão fazendo esse treinamento. Tem alguém que não seja do varejo ou que trabalhe na área da educação? Tem alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não tem, né? Então, todo mundo da área da... Alessandro, Fábio, vocês estão aí? Sim. Ok. Alessandro, você tem alguma coisa para compartilhar, para falar, conforme o seu nicho? Você que é acostumado com o digital, gostaria da sua contribuição aqui. O que você pode falar para a gente? Bom, essa técnica, para mim, já tinha ouvido falar bastante. Ela é um pouco nova, mas Sim. quando eu falo nova, é na atuar tete a tete, né? No meu caso, é por ligação. Mas no digital, a gente já usava ela em forma de questionário, certo? Sim. Nós induzíamos o cliente a responder um questionário, onde eles seguia, né, o roteiro de perguntas para no final ele expor se teria interesse em ter mais informações do curso ou não. Certo? Mas eu vejo o seguinte... E já deu muito resultado, né? É muito importante agregar essa, porque criar rapport com o cliente é muito importante. E você só cria rapport se for pelo telefone mesmo. Porque no WhatsApp, mídia digital, é muito difícil você criar. Tem aqueles que você acaba criando, mas é mais difícil. Tá. E no presencial, principalmente, aí que é mais fácil, né? Criar rapport. Sim, sim. Tá. Para quem não conhece o que é rapport, eu vou trazer para vocês na quarta-feira, tá? Porque o rapport é de extrema importância, faz parte aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos entrar agora o que é Spin Seller, tá? Spin Seller nada mais que são formas estruturadas de fazer perguntas. Tá, Flávia, perguntas de que forma? Então, aqui, ó, Spin. O S são perguntas de situação. O P são perguntas de problema. O I são perguntas de implicação. E o N são perguntas de necessidade. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A primeira vez que eu tive contato com essa técnica, eu já tinha vendido muito. Eu já vendia, né? Na verdade, conheci essa técnica tem 6 anos, praticamente. Quando eu vi isso, minha cabeça... Sabe assim, quando você vê um problema de matemática, que você fala, nossa, sabe logaritmo? Aquele trem muito difícil. Eu olhei para isso e falei, gente, mas que coisa complexa. Nossa, se eu for ficar pensando, pergunta de situação, pergunta de problema. Cara, é a tendência do ser humano, nós identificarmos, achar dificuldade nas coisas.
E aí, o que que eu fiz? Eu tinha duas decisões. Confiar no meu líder, na pessoa no qual me passou toda essa técnica. Eu fiz um treinamento de um dia inteiro. Eu tinha confiar, ele falando que essa metodologia é uma das mais utilizadas no mundo inteiro, que gerava muito resultado, que vendedores de sucesso, vendedores de alta opção, de estudar essa ferramenta, de treinar, de criar um script, de fazer de tudo que eu ia fazer, tá? Gente, tá ok? Pessoal? Eu tô te ouvindo agora, Flávia. A gente estava travando. Tá. Travou, mas agora voltou, né? Voltou. Tá ótimo. Então, eu vou repetir novamente. Então, para mim, é um problema de sete cabeças, um problema de matemática. Então, eu tinha duas opções. Pegava isso, trazia para mim, peraí, eu vou confiar no meu líder, eu vou confiar, ele está me treinando, ele está me trazendo uma ferramenta na qual sucesso mundial, os melhores vendedores do mundo utilizam essa ferramenta. Eu vou estudar isso, eu vou cair fundo e vou colocar isso em prática. E aí, gente, foi isso que eu fiz. Ou então eu poderia fazer igual muitos, né? Coloca o conhecimento, não coloca em prática e continua fazendo o mesmo. Se você faz as mesmas coisas, os seus resultados vão ser os mesmos. E o que que eu fiz? Eu quis estudar, eu aprofundei. Falei, tá, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender meu cliente? Como é que eu vou fazer pergunta de situação? Como é que eu vou fazer pergunta de problema? Como é que eu vou fazer perguntas de implicação e perguntas de necessidade? Por que que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque eu tenho certeza que passou isso na cabeça de vocês. Tipo, nossa, complicado demais. É complicado para quem não estuda, é complicado para quem quer ter os mesmos resultados. Para quem quer ser diferente no mercado, para quem quer ter resultado, não é complicado. Porque eu estudei, gente, e sempre eu fui campeã de vendas. Sempre. Em todas as empresas que eu já passei, sabe? Então, assim, eu usei essa metodologia. E a questão, sabe dirigir? Quando você foi a primeira vez, você foi sentar no carro para dirigir. Quando você, tem que passar primeira, segunda, terceira, tem que pôr no ponto morto. Não é complexo, não é complicado, mas aí você faz aulas na autoescola, você treina, você dirige, aí você não tira a carteira e hoje não é normal. Hoje você não consegue, apesar de ser proibido, mas você não consegue dirigir, falar no celular, colocar a música no carro, não é? Isso tudo de forma inconsciente, por quê? Porque você já acostumou, isso é hábito, é prática. Então, o que que eu quero falar para vocês? Vocês estão aqui, agora já são, né, já quase 8 horas da noite, não é à toa. Vocês estão aqui porque vocês querem resultados, porque vocês querem ser profissionais de vendas diferentes no mercado. Então, bora estruturar, bora estudar. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, vamos lá. Perguntas de situação, perguntas de problema. Eu vou sintetizar aqui de uma forma bem, tá? Porque eu não vou dar isso para vocês de mão beijada. Eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês trazam e vocês vão trazer isso para quarta-feira. Qual que é a tarefinha de casa, tá? Então vocês vão estruturar conforme o nicho de vocês, o meu produto. Vocês vão estruturar perguntas de situação, perguntas de problema, de implicação e de necessidade. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Para quem vem de curso de pós-graduação. Qual seriam as perguntas de situação? Quais são os tipos de perguntas que eu preciso fazer no início de uma ligação ou de forma até presencial? O que eu preciso saber do meu aluno? Vocês que é do varejo aí, vocês vão pegar o nicho, o produto que vocês atuam, são vários produtos, na verdade, mas são um nicho. E quais são as perguntas que vocês precisam fazer no início da negociação quando vocês chegam no supermercado, no varejista, tá? Então, aqui, ó, para quem vem de curso de pós-graduação, quais são as perguntas de situações? Qual é a sua formação? Por que eu vou perguntar qual é a formação? Porque se o aluno não for formado, não tem como ele fazer a pós. Então, você já identifica no início da ligação. Então, qual que é a sua formação? Quanto tempo que a pessoa se formou? Por quê? Essa pergunta, mais para frente, você vai conseguir utilizar ela
para trazer o problema da pessoa. Vamos supor que a pessoa acabou de se formar. Se ela acabou de se formar, você concorda que ela é cru no mercado? Porque a faculdade, gente, hoje, faculdade, é muito difícil a pessoa fazer uma faculdade e ela já está totalmente já bem estruturada no mercado. Então, hoje é necessário você ter uma graduação. Hoje, o mínimo que uma pessoa tem é uma formação, ela tem que ter um curso superior. Isso que vai dar base para ela se tornar especialista, ela fazer uma pós-graduação. Então, se pergunta ao meu cliente quanto tempo que ele se formou, isso vai me trazer alguns parâmetros do meu cliente. Tá, se ele acabou de se formar, ele é cru. Se ele já se formou tem 2, 3 anos, aqui entra outra pergunta. Tá, você já atua na área? Hoje, qual que é o seu segmento? Por quê? Porque, gente, no fundo, a pessoa ela está querendo estudar porque ela quer ganhar mais, porque ela quer se especializar, porque ela precisa ser referência no mercado. Porque hoje tem muita gente que já tem estudo, mas se você não for diferente, você não vai conseguir um patamar no mercado. Então, todo mundo que busca fazer uma pós-graduação é porque ela quer ser melhor, porque ela quer ganhar mais. Essa pergunta aqui também, ela faz muito para a pessoa soltar, tá? Para a gente descobrir qual que é o problema dela. O que o motivou a procurar este curso? Então, nós que atuamos no mercado da educação, quando a gente vai atender um lead, tá? Ou o aluno vai fazer uma palestra e eu preciso oferecer o curso para ele. O que motivou a participar do evento? Alessandro, Fábio, que está participando aí, ó, o Anderson, Ítalo, que está aí. O que o motivou a procurar esse curso? O que o motivou a participar desse evento? Aí a pessoa vai falar, porque eu estou buscando conhecimento e tal. Nesse momento, aquela coisa crua ainda, tá? E aí, olha essa pergunta aqui que bacana. O que ele espera o que você espera do seu futuro fazendo uma pós nessa área? Então, você já descobriu que a pessoa, ela já se formou, que ela está buscando conhecimento nessa área, e aí você já vai bem em cima. O que você espera do seu futuro fazendo uma pós nessa área? Aí, nesse momento aqui, a pessoa ela vai abrir, ela vai começar a falar. Vamos supor que essa pessoa acabou de se formar, tá? Então, o que ela vai falar? Não, eu quero fazer uma pós, porque eu quero ganhar, eu quero ganhar mais, eu quero arrumar um trabalho na área e tal. Nesse momento, é muito importante você validar a pessoa. O que eu já vi muitas vezes vendedores, né? A pessoa acabou de se formar e aí o vendedor fala no início da ligação, fala assim para ele assim: nossa, você sabe que uma pessoa hoje, isso que eu falei aqui agora mesmo para vocês, sabe que hoje quem tem uma formação, uma graduação, você acha que isso não serve para nada, né? Cara, às vezes a pessoa, você não sabe a vida dela, você não sabe o que ela fez na vida para ela conseguir formar, para ela fazer uma faculdade. Então, nesse momento, é necessário você identificar a real necessidade do seu cliente, seu aluno, e validar o que ele te falar. Quantas vezes eu já vi cliente falar assim, olha, eu acabei de me formar e eu preciso fazer uma pós porque eu quero atuar na área. E aí eu falar, nossa, que legal, você acabou de se formar, nossa, que bacana e tal. Valida a conquista do seu cliente. Com isso, você já vai gerando uma relação com o seu cliente, ok? Ó, se o cliente está buscando o seu produto, aqui a gente já vai entrar nas perguntas de problema. Eu estou só estruturando aqui para vocês, porque eu quero que vocês façam aí no nicho de vocês. Tá? Eu quero que vocês tragam. Se o cliente está procurando o seu produto, é porque algo lhe falta. Quem está procurando uma pós-graduação, ele não está ganhando seus 20, 30 mil reais. E olha lá que pode até ser. Pode até ser que ele esteja ainda é a pessoa que gosta de estudar. Mas, na maioria das vezes, quem está procurando fazer uma pós é porque ele quer ganhar qualificação no mercado, ele quer ganhar mais. Então, existe falta. Qual é a falta que tem? Falta de dinheiro, falta de posicionamento profissional. Então, existe essa falta por trás. E aí, através da realidade que o seu cliente te passa, você faz perguntas para que ele veja mais ainda o problema, a falta. Olha esse problema aqui, ó. Como está a sua empregabilidade nesse momento? Percebe que aqui, vamos supor que a pessoa acabou de se formar, ele está desempregado, ele precisa fazer uma pós-graduação para ele conseguir um trabalho na área. E aí, você, consultor de vendas, você faz essa pergunta para ele. Como está a sua empregabilidade nesse momento?
Percebe que você está tocando na dor, na ferida dele? Quais desafios? Essa pergunta aqui, vocês aí que atuam no varejo, tá? Vocês já perguntaram para o dono aí do supermercado quais são os desafios que ele enfrenta? Às vezes ele compra o produto até de um concorrente seu e demora a chegar o produto. Quais são os desafios? Então, é necessário, nesse momento, vocês identificarem os desafios, porque é aí que você vai entrar, tá? E aí, quando ele falar de um problema, você dá corda, e aí você coloca mais problema ainda, tá? E vai deixando seu cliente falar. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui são perguntas de problema, tá? Isso aqui é no bate-papo, é numa conversa que vai conforme as coisas vão acontecendo, dependendo de cada cliente, tá? Perguntas de implicação. Ó, se o seu cliente já te disse que o que motivou a fazer uma especialização, ele disse que precisa adquirir experiência para ingressar no mercado de trabalho. Então, eu estou dando um exemplo, somente um exemplo. Vocês aí que trabalham na área da educação. Então, o que vocês precisam identificar? Quais são os tipos de respostas que o seu cliente te dá? É falta de tempo? É falta de dinheiro? Ele está buscando um novo trabalho no mercado? Então, vocês que atuam diretamente aí com a venda, vocês sabem quais são os problemas, o que impede da pessoa de fazer uma pós. Ou vocês aí do mercado de varejo também. Então, olha aqui um exemplo de pergunta de implicação. Imagina você não começando sua pós agora. Você terá recolocação no mercado? Então, nesse momento aqui, a pessoa, você já sentiu que ela já está te falando, mas no momento agora eu não vou conseguir, porque o dinheiro está pouco, ou nesse momento eu estou sem tempo, porque aí você já destringiu já o seu produto, já falou que as aulas acontecem somente em um final de semana por mês, que a pessoa vai ter 3 finais de semana livres e ela vai estar investindo no futuro dela, estudando só um final de semana, mas mesmo assim você já identificou isso. E aí imagina você não começando sua pós agora. Você terá recolocação no mercado? Percebe que ele já te falou que ele está desempregado. E você já está colocando na mente dele que se ele não começar a pós agora, como é que vai ficar a situação dele? Ele vai continuar desempregado. Então, com esse tipo de pergunta, conforme a desculpa que o seu cliente está te dando, você consegue fazer uma certa implicação para que ele veja o problema. Ok? Aqui, ó, o cliente percebeu o problema e com a pergunta de implicação, você consegue mostrar que ele ficará estagnado no mercado, nesse exemplo aqui, tá? Então, existem vários exemplos. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é tempo, às vezes quantas vezes eu já tive situações de mulheres falarem que o esposo não queria que ela estudasse naquele momento, ou vice-versa, que a esposa não deixou. Então, assim, existem inúmeras desculpas para que a pessoa não possa adquirir seu produto. E aí, nesse momento, você precisa fazer perguntas para que ele identifique que, se ele não fazer, o problema dele vai continuar, ok? E aqui são perguntas de necessidade. Então, você leva o seu cliente a imaginar uma visão positiva de futuro. Exemplo. Então, você já destringiu o seu produto, você já falou da capacidade, você já falou que o seu produto é capaz, você já teve todo aquele entendimento. Olha essa pergunta aqui. De todos os pontos que eu te apresentei, quais foram os benefícios que mais gostou? Então, você aí do varejo, você já identificou quais são os desafios, né, que o dono do supermercado enfrenta? Você já mostrou o seu produto, já mostrou o prazo que entrega, você está mostrando o melhor, o seu diferencial que você tem do seu concorrente, tá? E aí você pergunta para o seu cliente, de todos os pontos que eu te apresentei, quais foram os benefícios que mais gostou? Aí o seu cliente vai te falar, certo? Aqui, ó. Quais impactos você terá começando após nessa próxima turma? Resolveria esse problema? Para quem é do mundo do mercado da educação. A pessoa já falou que ela está desempregada, que ela precisa fazer uma pós para ela conseguir uma recolocação no mercado. Olha essa pergunta. Quais impactos você terá começando após nessa próxima turma? Impactos positivos, gente. Nesse momento aqui, as perguntas de necessidade é fazendo a pessoa ter uma visão positiva de futuro. E aí, aqui, ó, imagina você
que se formou o ano passado agora, você começando a pós, você tem noção do que daqui um ano e meio, você tem noção como é que vai estar a sua carreira? Você conseguindo recolocação no mercado, você conseguindo atingir seus objetivos, conquistando seus sonhos, você tem noção do que é isso? Então, assim, você trazer essa situação para o seu cliente, que ele começa a se imaginar. Ó, aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, imagina que você ficou 4 anos na faculdade e foi para ter sucesso profissional, certo? Isso aqui, gente, eu já fechei muita venda falando isso. A pessoa fica 4, 5 anos na faculdade. E aí, o que acontece? Isso só originou para quê? Para que ela tenha um certificado, ela é graduada. Mas que ela possa ser diferente, ela precisa fazer no mínimo a pós. Tá? É a pós que vai trazer a especialização para que ela possa atingir maiores resultados, recolocação no mercado. E aí, a pessoa ela está naquele negócio, não decidiu ainda fazer. Aí você fala assim para ela: eu imagino que você ficou 4 anos na faculdade, fulano. Não foi para você estar nessa situação, certo? Então, imagina você começando uma pós, sabe? Então, assim, vai depender muito da situação do seu cliente. Mas isso aqui dá muito certo. Ó, imagina você daqui 2 anos, especialista na área, como você estará no mercado? O quanto você poderá aumentar seus ganhos e ter sucesso profissional? Aí você deixa a pessoa falar. Vai chegando numa situação que não tem como ela fugir de você, gente. Aí, vocês devem estar pensando, nossa, mas como é complexo, A gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Conforme o nicho de vocês. Então, qual que é a tarefinha de casa? A gente já está terminando a aula. Qual que é a tarefinha de casa? Vocês vão fazer conforme o nicho de vocês, conforme as situações, as desculpas que os seus clientes dão para vocês, falta de dinheiro, tempo, tudo. Vocês vão fazer perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade. Flávia, eu estou com dificuldade, eu não sei como fazer. Ótimo, adoro gente que tá com dificuldade, a gente vai fazer junto, tá? Mas faz conforme vocês entenderam aqui, conforme o que eu fiz. E aí, na quarta-feira, a gente vai colocar em prática. Eu vou fazer exemplos, eu vou fazer o exemplo, eu vou vender para vocês, conforme a prática do SPIN, tá? E eu vou fazer também, alguém que se manifestar, acho que o Anderson já é bom nisso, que ele já fez bastante treinamento comigo, né, o Anderson? Vou trazer o Anderson para vender também para mim e eu ser um cliente. Então, a gente vai fazer esses exemplos e com isso, na realidade de vocês vão tendo insights e vão anotando, tá? Então, a gente vai aprofundar nas perguntas de situação, de problema e de implicação e de necessidade na quarta-feira. Combinado? Então, qual que é a tarefa de casa? Começa a fazer um script, faz aí as perguntas, que tipo de perguntas que vocês poderiam fazer em cada situação e trazer aqui para quarta-feira. Ok, gente? Agora vocês podem abrir o microfone, pode falar, pode perguntar dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai falar? O Anderson, você está aí? Alessandro? Sim, estou aqui. Flávia, só uma pergunta. A gente tem que seguir esse cronograma, né? Primeiro pergunta, situação, depois problema, implicação e necessidade? Vai depender do tipo de conversa que você tiver com o seu cliente, tá? Tem cliente diretivo, ele quer saber tanto o preço que você já identificou o problema dele, você já vai para a necessidade. Então, não necessariamente você precisa fazer todo esse aqui de praxe você tem que fazer, mas não necessariamente, tá? Vai muito de feeling, com a conversa que você está tendo com o seu cliente, tá? Tem mais alguém que tem dúvida? Fábio, você está aí? Augustinho? Gente, estou pensando assim, será que o povo entendeu? Porque quando eu tive contato com essa metodologia, eu achei... Flávio, entendi.
Entendi. Ah, Eu estava longe aqui, mas eu estou escutando todo o tempo. Entendi não, a tudo bem. tarefa que a gente tem que fazer. Sim, então, assim, deu para clarear um pouco. Na verdade, nós vendedores, a gente faz isso. A gente já faz não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, a gente precisa procurar e saber o momento de fazer. Entendeu? Mas, na verdade, nós vendedores, nós fazemos isso. Tá? De forma inconsciente, a gente já faz. Certo? Cadê o Elias? Elias, você está aí? Você entendeu? Deixa eu ver quem mais que está aí. Tem Robson, Michele. Michele, eu não ouvi sua voz. Você está aí? Tô sim. Ah. Eu Qual entendi que é o um seu pouco nicho? só. Quem falou Eu que sou entendeu um consultora pouco? da BSP também. Ah, que Isso. bacana, Michele. Seja bem-vinda. Obrigada. Michele, você já conhecia essa metodologia? Já Já sabia? sim, através do Veríssimo. Ah, ótimo. E você já coloca em prática ou Já não? sim, já coloco em prática. Bacana, mas é muito bom escutar, não é? Escutar, ver novamente, a gente vai tendo insight. E quanto mais a gente escuta, mais a gente faz de forma mais assertiva, concorda? Com certeza, com certeza. Sim, ótimo. Quem foi que disse que não entendeu um pouco? Foi o Elias? Isso, foi eu. Tá. Assim, Ah, é algo novo para mim, assim, deixa eu te colocar. A gente vende, por exemplo, assim, no nosso caso aí, do varejo, a gente vende um produto, ele já existe no mercado. Então, é algo, assim, cotidiano, repetitivo, você entendeu? Então, assim, é uma questão, assim, que requer muitas coisas, e principalmente o preço, você entendeu? O cliente, ele não vai comprar de você só porque ele é o seu amigo ou porque você tem um bom relacionamento com ele. O que foca muito na nossa área aí é a disputa de mercado, né? Então, assim, eu quero entender o curso. Parece ser bem interessante. Eu, assim, estou meio por fora porque eu não tenho, assim, uma instrução, né, sobre isso. Então, é uma palestra que eu quero me inteirar, entendeu? Eu quero compreender sua palestra. Eu tá. preciso, porque você falou muito assim, pelo que eu entendi, assim, o bate-papo de vocês aí, a forma como você se comunicou, dá a entender que você está vendendo um produto para uma pessoa estranha. Nós não. Nós vendemos um produto e os clientes já estão no mercado, é um produto que a gente exige oferta e procura deles, é bem disputado. Então, o que a gente precisa, não adianta eu falar para o meu cliente, meu produto é melhor, sendo que o meu concorrente vende o mesmo produto, entendeu? O que Entendi. eu sempre assim uso no momento da minha venda esse argumento, porque na minha empresa, por exemplo, que eu trabalho, a gente tem uma entrega muito boa, né? A gente tem São os diferenciais, né? Então, são os argumentos que a gente dá para usar, mas assim, assim preciso, eu quero melhorar minhas vendas, mas eu quero descobrir e espero que você me ajude nisso. Com certeza, Elias. Deixa eu só te entender um pouco da realidade de vocês. Quais são os maiores desafios do seu cliente, desses clientes que você atende? Você já entende? Na minha opinião, o Ah, maior desafio, né, hoje, assim, por exemplo, tudo é muito corrido. Né? Então, assim, os clientes hoje cliente, por exemplo, que ele gera um volume, ou seja, que ele compra bastante, ele quase não tem tempo. E essa certo. é a primeira dificuldade para você, quando você consegue estar ali cara a cara com esse cliente, é um tempo muito escasso e você tem que, entendeu? Eu escuto o meu cliente, sempre escuto, quando eu vou atender meus clientes, eu escuto, eu ouço, né, sobre a necessidade deles e tudo, mas quando a gente vai apresentar também o nosso produto, existe essa questão que eu estou assim, né? Essa disputa de mercado, né? Eu acredito que isso aí tem que ter uma solução para a gente poder ganhar Tem. mais terreno.
Tem solução, sim. E o que eu vou trazer de presente para vocês, tá? Como vocês nunca trabalharam com essa metodologia, eu vou trazer para vocês na quarta-feira, mas eu quero que vocês pensem, tá? Pensem. Eu tenho certeza que agora, quando você chegar no mercado, como é que vocês chamam o cliente de vocês? Mercadista? É isso que vocês chamam? Você fala do varejo? Isso. É mercado, é mercadista. Isso mesmo. Mercadista. Então, eu tenho certeza que dentro do que vocês escutaram aqui hoje, porque assim, é Elias, né, que está falando? É o Elias. Nós, vendedores, Elias, nós temos a tendência de trabalhar muito no automático, sabe? Eu estou falando porque eu também, tá? Há muito tempo eu trabalhei assim. A gente acha que a gente já está fazendo o que a gente consegue, o máximo que a gente consegue. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com o nosso, com ir lá, tirar o pedido e vender. E, às vezes, vocês escutando aqui, pode ser que amanhã, a sua primeira visita que você vai fazer lá no mercadinho, lá, pode ser diferente. Você possa prestar mais atenção no que o seu cliente está falando, você pode prestar atenção até no que ele não está falando, tá? Porque a venda, ela é transferência de emoção. Quanto mais você se conecta emocionalmente com o seu cliente, maior é a possibilidade de vender, tá? Isso é algo que poucos vendedores fazem isso, tá? E isso dá muito certo. Então, como vocês não atuam muito não conheciam essa metodologia, o que eu vou trazer de presente para vocês? Eu vou trazer já o método, as perguntas certas, a forma de fazer na quarta-feira. E aí a gente vai estudar, e aí eu vou fazer uma venda para você conforme o Spin Sell e você vai ser o mercadista. Combinado? Okay. Vamos fazer esse teste aqui, tá? Mas beleza. Eu quero que vocês pensem já. Como seria perguntas de situação para chegar no seu cliente? Como seria perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade? Então, perguntas. O vendedor que sabe fazer perguntas, quanto mais perguntas ele fizer, maior é a possibilidade da venda acontecer. Ok? Combinado, okay. Gente? Combinado. Tudo certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acredito que não, né? Deixa eu sair aqui da apresentação. Ok. Vamos lá. Pessoal, então por hoje, acho que a gente já passou já uns minutinhos a mais. Por hoje já foi, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. E na quarta-feira tem mais. Na quarta-feira a gente vai entrar na prática e muita coisa vai clarear, tá bom? Então vamos lá. Acredito que vocês estão no grupo também do WhatsApp. Qualquer dúvida também vocês podem estar me procurando, tá bom? Ok, valeu, obrigado. Boa noite, tudo de bom. Boas vendas, amanhã venda, gente. Boas vendas.